vai ser vai ser o vencedor. E aí, resolvido isso, você tem um desfecho em que você retoma aquela paz inicial. Então, dentro dessa estrutura que você tem que pensar sempre, é que você vai construir o teu roteiro. Então, gente, depois da parte, só voltar aqui, que eu dei uma adiantada, só um segundinho aqui, eu vou voltar lá para a parte onde eu dei um pulo, ok? Então nós estamos, pessoal, escrevendo o nosso roteiro, e aí falei da parte pré-textual, e agora nós vamos para a parte textual. Então, na primeira estrofe textual, nas primeiras estrofes, o que você vai fazer? Trazer os dados gerais da narrativa. O tempo, quando a história se passou, o espaço em que local ocorreu e os personagens, né? Os personagens. Esse é o tripé da narrativa. Você tem que ter tempo, espaço e personagem. Então vamos lá de novo para o Cachorro dos Mortos, que vai ser uma espécie de guia para essa nossa discussão, para ver como o Leandro Gomes de Barros resolve. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Então, pessoal, você tem o tempo, 1806, você tem o lugar, a província da Bahia, né? Numa região que era distante de Salvador, 3 léguas, né? Ou menos, e o personagem Sebastião de Oliveira. Aí a próxima estrofe ele vai trazer mais pormenores dos personagens. Ele e a mulher, 2 filhas e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito, ok? E aí eu posso trazer mais dados sobre o personagem. Então depois da parte pré-textual, eu começo apresentando os dados da minha história, os ingredientes. Então, depois de fazer isso, vai entrar o conflito. Vai haver o elemento que vai perturbar essa calma. Olha como é que o Leandro faz. Havia um vizinho dele, Elisário de Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim. O filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas do Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Então, gente, em decorrência disso, o que é que vai acontecer? Ele vai se vingar dessa família cujas meninas não quiseram namorar com ele. Então você vai ter aí o desdobramento. Então ele vai assassinar esse pessoal, essa família inteira, e só quem vai testemunhar é o cachorro. Então nota que chegamos numa situação aparentemente sem solução. Essa é a grandeza da história. Esse cachorro, pessoal, que não fala, vai conseguir resolver o problema todo, né? Então vai cair lá algo lá que pertence ao criminoso, vai cair lá um pé de gameleira. Então tudo isso aí são pistas que o cachorro vai recuperar. E aí depois de resolvido tudo isso, você vai chegando, aliás, no decorrer dessa tentativa de resolução, você chega num conflito em que o cachorro consegue convencer a todos quem é o criminoso. Então a força cercou, isso aqui já é o clímax, pessoal, da narrativa. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer: está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras o monstro se conservava. Foi levado ao pé da forca onde o povo o esperava. Contou tudo o que se deu antes de ser enforcado, os vultos que viu na cruz, a quem tinha assassinado,
O Segredo do Cachorro e O Carro do Magistrado. Aí, pessoal, a partir disso, você chegaria naquele ponto que é o desfecho, em que você voltaria para o ponto inicial. É claro que nesse caso você não tem como voltar ao ponto inicial, porque os personagens todos estão mortos, foram mortos, né? Aí você vai ter pelo menos, primeiro, a paz naquela região, não é? Porque com o enforcamento do criminoso, aquela paz não tem mais um bandido que venha perturbar a calma e a ordem. E segundo, o prêmio do cachorro. O cachorro vai ser bem tratado e tudo, né? Se bem que ele não se dispensa tudo e vai dormir junto às cruzes dos donos até morrer também ali. Ok? Então, gente, cada um dessa sequência eu coloquei aqui de uma maneira muito esquemática. Aí vão te consumir uma estrofe, duas, três, até mais, né? No desenrolar. E aqui aos pormenores, o que a gente chama de desenvolvimento, que é o coração da narrativa, ele vai ter vários idas e vindas. Principalmente nas narrativas mais novas, você tem o falso clímax, né? Você tem a história em zigue-zague, que a pessoa pensa que está resolvendo o problema, na verdade está criando outro ainda maior, e aí você volta tudo de novo a ter que começar uma nova caminhada, né? O herói, pessoal, pode ceder lugar a um outro. Você tem uma sequência de heróis e cada um vai substituir o outro. Caso, por exemplo, aqui, As Aventuras de Tibicuera, um índio descobre o sinal, o segredo da vida eterna, pessoal, no dia que ele vê chegar as caravelas do descobrimento. Ele dá ao filho o próprio nome. O filho dará ao seu neto, ao neto do primeiro, né? O mesmo nome também. Então, é uma série de Macunaímas. Cada Macunaíma vai ser o herói de um determinado ciclo da história do Brasil até chegar nos nossos dias, ok? No caso, por exemplo, de A Procura do Santo Graal, cada um dos integrantes da Távola Redonda vai desempenhar um papel diferente. Então você tem personagens como se fosse uma corrida de bastão, em que um corre até um determinado local, entrega o bastão para o próximo e por aí vai. Então, nas narrativas eruditas, você tem é mais complexo aquele esquema que eu trouxe para vocês, né? Existe, por exemplo, senta que lá vem spoiler, mas é um filme antigo, vocês já sabem, né? Não é raro que as expectativas do leitor, espectador, sejam frustradas. Você acha que vai ser resolvido e não é. É o caso, por exemplo, do filme Onde os Fracos Não Tão em Vez, que você acha que um cidadão lá vai matar o bandido, na verdade é facilmente morto por ele, e você fica frustrado com aquilo. O último elemento, pessoal, é chamado de pós-textual. Depois da história terminada, você pode consagrar uma estrofe ou duas para se despedir do leitor, fazer um fecho da tua história, como se fossem as considerações finais em um artigo, né? Então, nessa estrofe, o poeta pode retomar algo informado na estrofe inicial para comprovar o que havia afirmado. Por exemplo, Leandro poderia, ele não fez isso, mas poderia ter retomado aqueles dois versos: o crime são descobertos, mas que sejam escondidos, para mostrar, olhe como minha história comprova que isso é verdadeiro. É comum também que a última estrofe se refira ao estado de felicidade, não é? Então, depois de morta a bruxa, Branca de Neve e o príncipe vão viver felizes para sempre, ter muitos filhos e tal. Alguns poetas utilizam a última estrofe para trazer um acróstico, né? Que você faz um balanço em que as primeiras letras de cada verso vão compondo o nome do autor na vertical. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui o meu livro Pastorzinho de Nuvens se encerra com uma estrofe. Não estou encontrando ele aqui. O Pastorzinho de Nuvens está aqui atrás. Então, o Pastorzinho de Nuvens, pessoal, se encerra com um acróstico. Diz assim, né,
de cima para baixo. Estélio Lima. Sorrindo o Redentor, transformou Brendo em vento. Então lá no firmamento, logo o menino pastor, irradiando o amor, ovelhas e carneirinhos, lindos, fofos e branquinhos, imitando um carrossel, movimentou pelo céu, assim guiando os bichinhos. Então, da Estélio Lima, ok? Isso é o acróstico. Bom, há ainda casos em que o poeta aproveita para fazer referência a outra obra que ele escreveu, né? O Marketing. Estadão já, olha, se você gostou desse cordel, leia aquele outro. Lembram lá daquele, na nossa aula que falávamos sobre as estrofes, tipo de estrofes, né? Quem não levar um cordel de jeito nenhum me ataca. Também não vou condenar a sua teoria fraca, mas vai ficar igual, não, mas vai possuir igual o rabo de uma macaca, uma coisa mais ou menos assim. Então ali essa maldição maligna, né? Se usava muito em cordéis do passado para forçar a pessoa a comprar. É claro que era uma brincadeira, ninguém acreditava naquela maldição, mas ficava por aí. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de roteiro. Eu não sou muito favorável a discussões que ficam na abstração. Eu gosto muito de trazer para a prática, para mostrar como é. Então eu trouxe aqui um exemplo de roteiro da Chapeuzinho Vermelho. Como seria Chapeuzinho Vermelho, pessoal, se eu fosse escrever um cordel sobre ela? E eu tenho 2 cordéis, não um. Eu tenho um em quadrinhas e tenho um em setilhas. Mas eu não olhei para o meu cordel. Eu fui fazendo aqui, né? Então, primeiro, na estrofe 1, eu usava para apresentação. Eu informaria ao leitor que eu ia contar uma história antiga que comprova que a desobediência aos pais leva a criança a correr riscos. Eu diria isso na primeira estrofe. Aí essa é a parte pré-textual. Na estrofe 2, eu ia trazer o tempo e o espaço. Eu ia dizer que a história se passa no tempo que os bichos falavam, em um lugar muito distante, junto a uma floresta onde havia um lobo mau. Essa seria a minha estrofe 2. Minha estrofe 3 e 4, eu ia falar da protagonista, quem é a personagem principal da história. Então eu ia dizer qual a idade da Chapeuzinho Vermelho, porque ela se chamava assim, né? Então, só lembrando, ela tinha uma roupa com um capuz que a avó dela fez. Ela gostava muito, vestia muito aquela roupa. Então as pessoas já chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Uma gracinha aqui para vocês, pessoal. Eu comprei para o meu menino uma roupa do Flamengo, né? Nós torcemos para o Flamengo, que tem esse capuz. A mãe tem que esconder a roupa, porque esse menino quer ficar direto com ela. Eu me lembrei logo da Chapeuzinho Vermelho, né? Voltando, o estrofe 5, eu vou trazer o elemento complicador. Até aí tá tudo paz, tudo tranquilo. A mãe de Chapeuzinho, né, informa que a avó da menina, só apagar aqui uma coisinha, gente. É bom porque a gente vai vendo algum. E olha que eu leio e releio, mas a mãe da Chapeuzinho informa que a avó da menina, que morava sozinha na floresta, estava doente. Esse é o elemento complicador. Aquilo que era paz vai se perturbar. Essa é a minha estrofe 5. Na estrofe 6, a senhora entrega uma cestinha com alimentos à filha para esta levar para a anciã. Minha estrofe 7, a mãe adverte a filha de não ir pelo caminho pelo qual o lobo costuma passear. Aí eu posso, pessoal, né, fazer uma estrofe trazendo informações sobre o lobo mau, quem ele era, o que ele costumava fazer. Ele era muito astuto, conseguia enganar qualquer pessoa e tudo, né? Você pode, pessoal, fazer uma reescrita da história. Por exemplo, eu escrevi uma peça há muito tempo com um grupo de amigos, professores, né, que era para apresentar numa festinha da universidade, lá em Aracati, em que esse lobo não é o vilão da história, né? A floresta foi destruída e o lobo não encontra mais o seu alimento. Então eu posso contar a velha história de uma nova perspectiva. Então a minha estrofe 8,
eu trago informações sobre o lobo mau. Pode ser mais de uma estrofe, não é? Na estrofe 9, a menina inicialmente obedece ao conselho da mãe, vai pela estrada onde o lobo não está. Na estrofe 10, se distraindo, colhendo flores, termina por tomar a estrada em que o lobo costumava transitar. Na estrofe número 11, um lenhador a adverte para retornar à estrada segura. Na estrofe 12, Chapeuzinho segue o conselho, mas logo, perseguindo uma borboleta, volta a tomar a estrada do lobo. Estrofe 13 e 14. O lobo a encontra. Logo pensa em devorá-la, mas ouvindo o machado do lenhador, adia essa decisão. Na estrofe 15, informado para onde ela iria, o lobo propõe uma aposta, né? Vou colocar aqui, o lobo. O lobo propõe uma aposta. Quem chegaria primeiro à casa da vovó? Na estrofe 16, tomando o atalho, o lobo chega primeiro. Na estrofe 17, o lobo engole a vovó, veste as roupas dela e deita-se na cama à espera de Chapeuzinho. Estrofe 18, a menina chega à casa da vovó e o lobo, deitado na cama com as roupas da vovó, pede que ela entre. Estrofe 19, a menina nota que a vovó está estranha. Ao perguntar a razão, o lobo diz que é devido à doença. A estrofe 20 e 21 são aquela série de perguntas. Por que esses olhos tão grandes, vovó? O lobo responde, para melhor lhe olhar, minha netinha. E aí continuam as perguntas, né? E essas orelhas tão grandes, para melhor lhe ouvir. E esse nariz tão grande, para melhor lhe cheirar. Essas mãos tão grandes, para melhor lhe abraçar. E essa boca tão grande, para melhor lhe engolir, ou para melhor lhe devorar, né? Na estrofe 22, após responder a última pergunta, para melhor lhe engolir, minha netinha, o lobo tenta agarrá-la. Estrofe 23, Chapeuzinho corre e grita por socorro. Um caçador vem ajudá-la. Estrofe 24 e 25, o caçador atira no lobo, abre a barriga do lobo e retira viva a vovó da pança do animal. Na história original, pessoal, ou pelo menos na história divulgada pelos irmãos Grimm, o caçador, depois de tirar a vovozinha, enche a barriga do lobo com pedras, né? Costura as pedras. O lobo tem sede, vai beber água e morre afogado dentro do rio. Na estrofe 24 e 25, o caçador atira no lobo, abre a barriga do animal e retira a vovó da pança do bicho, né? Estrofe 26, a anciã passa um sermão na neta. Estrofe 27, aprendendo a lição, ela muda o comportamento, deixou de ser desobediente. Estrofe final, o poeta se despede dos leitores, retomando a ideia da estrofe inicial. Não queira fazer como o Chapeuzinho, cuja desobediência quase fez com que perdesse a vovozinha e a própria vida. Então eu colocaria isso em versos, né? E aí, pessoal, vem o exercício número 2. Este vai demandar mais esforço de vocês. A primeira atividade vocês faziam rapidinho, né? Essa vai demandar mais tempo, mais esforço. E por isso vocês não podem deixar para a última hora. Vocês podem adoecer, o computador pode quebrar, uma série de coisas. Então, seja previdente, né? Façam o mais rápido possível. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu trouxe a lenda da Vitória Régia, né? Então vocês têm que enviar até o dia 30 de julho para o e-mail cordeltor4@gmail.com o roteiro da história a seguir. É uma história com poucas linhas que conta a lenda da Vitória Régia. Então vocês vão ler e fazer aquela mesma coisa que eu fiz lá com a história da Chapeuzinho, ok? Então, gente, só para encerrar, nosso encontro aqui já vai com mais de 1 hora, né? Só para encerrar, eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência de como fazer uma adaptação de uma obra literária. Como levar uma obra literária para o cordel, né? Então, em muitos aspectos, a transposição de uma obra literária para o cordel não é diferente de você levar uma obra literária, por exemplo, para o cinema. Então
transformar um romance em cinema, não é? O que acontece, eu estou aqui baseado em cima de um crítico de cinema chamado João Batista de Brito, coloquei inclusive o link. O João Batista de Brito fala que toda tradução, quando você vai levar de uma linguagem para outra, exige a ação de pelo menos uma entre 4 operações. Quais são? A primeira, a adição. Coisas que não estão na obra original, quando você leva para o cinema, para o cordel, para o teatro, você adiciona coisas que não tinha na obra original, né? A segunda operação é a mais comum, é a subtração. Isso ocorre por quê, pessoal? Um filme tem em geral 110 minutos, né? É um tempo calculado para dar tempo a ter tantas sessões durante o dia, ter um intervalo para os zeladores limparem o cinema, daquela porcalhada que o pessoal deixa, pipoca, refrigerante derramado. Então você tem um tempo para limpeza de uma sessão para outra e ter tantas sessões num dia. Então, em geral, 110 minutos é o tempo que, quando levado para a televisão, te permite encaixar os comerciais para dar mais ou menos 2 horas de duração, ok? Então, você pegar uma obra imensa e colocar num filme de 110 minutos, você vai ter que subtrair coisas. No cordel, do mesmo jeito. Como pegar o Dom Quixote, pessoal? Em algumas edições tem mais de 400 páginas. Né? A minha adaptação tem 35 páginas de cordel, né? Como transformar 400, 500 páginas em 35? Você tem que subtrair coisas. Tirar cenas, tirar personagens, né? Transformação. Então, muitas vezes, uma determinada... algo que está lá na obra literária é transformada. Isso ocorre, por exemplo, porque tem coisas que na literatura você não tem como transportar, por exemplo, para o cinema. Tem uma frase lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a ideia mais uma vez assaltou o trapézio da sua mente. Como é que vai colocar isso em cinema, gente? Então eu uso uma imagem que substitui aquela ideia. Eu vou usar uma metáfora visual para substituir aquela ideia essencialmente literária, verbal. Então muitas vezes você precisa transformar uma coisa que está ali, transformar em outra coisa, né? Finalmente, deslocamento. Uma cena que está lá no início, eu jogar lá para o final e vice-versa. Muitas vezes um filme, pessoal, ele começa com o herói sendo atingido por uma bala. Ele é atingido por uma bala, ele abre os olhos assim, assustado, vê-se uma fumaça e ele cai e fica tudo escuro. Ele morreu. Na próxima cena, tá o mesmo personagem que acabou de morrer beijando a mulher para mais um dia de trabalho. Como assim? Porque houve uma inversão, né? Então começou com a morte dele. E às vezes nem uma morte, não é? Às vezes foi um sonho que ele teve, né? Às vezes foi um plano de alguém que queria matá-lo. Às vezes você é frustrado, enganado por aquilo que teus olhos estão vendo, ok? Então, muitas vezes a sequência dos acontecimentos, ela é alterada quando você passa para o cordel, quando você passa para o cinema, quando você passa para a peça. E vocês vão me permitir, mais uma vez, fazer a alusão, a referência ao meu... Os Lusíadas, né? Eu já contei, mas pode ser que alguém não lembre. Então, os Lusíadas, pessoal, como toda epopeia, ela começa em média res, quer dizer, quando ela começa, a história já está perto de terminar. Então, eu lembro sempre que a Ilíada conta a história de 10 anos de uma luta entre gregos e troianos. Mas quando a história começa, já está no 9º ano. E o que aconteceu nos anos todos para trás da guerra? A gente sabe dentro da epopeia através de flashbacks, através de rememorações. É assim também os Lusíadas, a obra original, né? A história que começa, a história que conta a viagem de Vasco da Gama, que sai aqui de Portugal, passa contornando todo
o continente africano, aqui é Madagascar, ele segue até chegar aqui nas Índias, pessoal. Toda essa história, quando começa, ele já está aqui na altura mais ou menos de Madagascar. Ele já passou por baixo do continente africano. Tudo que aconteceu aqui para trás, ó, é recuperado através de uma história que Vasco da Gama vai contar para o rei de Melinde. Então, quando eu fui escrever meu cordel, como o cordel, eles, do mesmo jeito da Chapeuzinho Vermelho que acabamos de ver, o cordel, ele se rege pela estrutura cronológica. O arranjo das cenas obedece a uma sequência cronológica. Um acontecimento que ocorreu primeiro vai ser contado primeiro. Então eu tive que quebrar toda essa estrutura dos Lusíadas para poder colocá-la de forma cronológica. Então a minha história começa aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, até chegar lá e voltarem de novo para Portugal, ok? Então, gente, transformação, eu coloquei, desculpe, o deslocamento tem a ver isso, uma cena, né, que acontecia em determinado momento, vai passar para ser contada em outro momento. Além disso, pessoal, você tem que entender quais são as características da linguagem, né, para a qual você está adaptando. Então, se você vai adaptar para o balé, você tem que conhecer como é o balé, os movimentos, né, a relação com a orquestra, essa coisa toda.